Meu nome é Miguel e trabalho como caminhoneiro há mais de 10 anos. As noites solitárias na estrada não me incomodavam. Na verdade, eu gostava da tranquilidade da rota. Com o tempo, me acostumei com o silêncio, o asfalto sem fim e estar no meu próprio mundo. Nunca me considerei uma pessoa supersticiosa, mas há coisas que vi ao longo dos anos que simplesmente não têm explicação. A história que vou contar é uma daquelas coisas que prefiro não lembrar, mas que sempre volta à minha mente quando estou sozinho, dirigindo à noite. Naquela vez, eu estava em uma rota longa, aparentemente interminável, de Manaus a Porto Alegre. Era uma daquelas madrugadas em que a estrada parece não ter fim, e o cansaço torna muito difícil dirigir. Minha única companhia era o barulho do motor e o ranger da carga atrás. Não havia carros à vista nem luzes de cidade no horizonte. Apenas a escuridão e o reflexo dos faróis do meu caminhão na estrada. Tudo estava correndo. Normalmente, até que algo chamou minha atenção em uma das curvas. Foi algo sutil, algo que mal notei de canto de olho. Uma sombra no espelho do lado do passageiro. No início, não dei a menor importância. Pensei que era apenas um reflexo estranho ou algo que minha mente pensou ter visto. Mas depois não tive tanta certeza. Toda vez que eu fazia uma curva, ou as luzes mudavam, aquela sombra parecia se mover, como se algo estivesse ali, no banco do passageiro. Tentei ignorar, pensando que se eu me concentrasse apenas na estrada, o desconforto de estar alucinando de cansaço passaria. Mas não foi assim. Quanto mais eu pensava nisso, mais claro ficava que não era apenas um reflexo. Aquela sombra tinha uma forma, uma silhueta pouco distinguível, como a de uma pessoa sentada. Foi aí que comecei a ficar nervoso. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. Devia ser o cansaço, ou talvez uma mancha no vidro. Mas a sensação de desconforto não passava. Pelo contrário, comecei a pensar em mais explicações enquanto dirigia. Minhas mãos começaram a suar, e embora eu tentasse manter a calma, a sensação de que algo estava no banco do passageiro se tornou mais presente. Passaram-se alguns minutos, que para mim pareceram horas. Comecei a pensar em todas aquelas histórias que ouvi de colegas de profissão, coisas em que nunca acreditei totalmente. Mas quando você está sozinho na escuridão da madrugada, com aquela presença ao seu lado, as dúvidas se tornam realidade. Eu não sabia se estava perdendo a cabeça de exaustão ou se havia realmente algo errado comigo. Mas foi aí que ouvi um sussurro fraco, como se alguém estivesse falando bem ao meu lado. No início, não consegui entender. Era quase um murmúrio. Não quis virar a cabeça. Algo dentro de mim me dizia que, se eu o fizesse, veria algo que não estava preparado para enfrentar. Apenas olhei para a frente, tentando manter o foco na estrada. Mas o sussurro continuava voltando. Não eram palavras claras, mas também não eram sons normais. Era como se algo estivesse tentando falar, mas de uma forma tão antinatural que não podia ser compreendido. Naquele momento, senti um frio que percorreu todo o meu corpo. Não era um frio normal. Não era o ar da madrugada. Era algo mais profundo, mais perturbador, como se a presença que eu sentia ao meu lado estivesse tentando entrar na minha mente, como se soubesse que eu a havia notado. Acelerei, querendo deixar aquela sensação para trás, mas o sussurro não parava. Finalmente, consegui ver um posto de gasolina ao fundo. Parei o caminhão o mais rápido que pude e saí da cabine. Respirei o ar frio da madrugada, tentando me acalmar. Meu coração continuava batendo rápido e me senti ridículo por me assustar daquele jeito. Pensei que talvez fosse apenas minha mente que me fez alucinar tudo aquilo. Depois de alguns minutos, quando pensei que tinha me acalmado um pouco, decidi que deveria continuar meu caminho. Aproximei-me do caminhão. Olhei para dentro do lado de fora, e tudo parecia normal. Abri a porta do lado do passageiro, e quando olhei para dentro, o banco estava coberto de manchas. Eram como pegadas, como se alguém estivesse sentado ali, mas sujo, com terra ou poeira por toda parte. Naquele momento, meu corpo inteiro congelou. Não havia explicação lógica para aquelas marcas. Bati a porta, me afastei do caminhão e entrei na loja de conveniência do posto. Fiquei lá por um tempo, tentando racionalizar o que acabara de ver. Não falei com ninguém. Não queria que pensassem que eu estava louco, mas no fundo, eu sabia que havia algo naquele banco, algo além da minha compreensão. Quando finalmente criei coragem para voltar ao caminhão, o fiz com uma mistura de medo. E eu sabia que tinha que continuar na rota, mas também sabia que não estava mais sozinho. Não sei o que entrou no meu caminhão,
Mas desde aquele dia, toda vez que pego aquela estrada, evito olhar no espelho do passageiro. Não quero mais saber se a sombra ainda está lá, se aquela presença ainda me acompanha silenciosamente. Quando estou sozinho na estrada à noite, não consigo deixar de me perguntar o que era aquela sombra. Eu tinha ouvido outros colegas contarem histórias semelhantes, mas sempre as ignorei. Agora não consigo parar de pensar que talvez aquela sombra fosse a alma de alguém que morreu naquela estrada. Alguém que não conseguiu descansar em paz. É o que prefiro pensar. Porque se não for isso, só consigo pensar em algo pior. Deve ser uma entidade muito sombria para ter me feito sentir um mal-estar tão perturbador. Não sei. Tudo o que sei é que, desde aquela noite, a estrada não parece mais tão tranquila como antes. E toda vez que o silêncio se torna muito pesado, sinto que aquela presença ainda está lá, me observando, enchendo o ambiente com uma energia muito pesada e negativa. Alguns anos atrás, aconteceu algo comigo que, sinceramente, não contei para muita gente. Acho que em parte é porque ainda não entendo completamente, mas hoje sinto que é hora de compartilhar, porque sei que há coisas que simplesmente não podem ser explicadas. Era uma noite comum. Eu tinha saído da cidade no início da tarde. Tinha uma carga que precisava entregar em uma cidade a várias horas de distância. A viagem estava indo bem, a estrada estava tranquila, o tempo limpo. Embora as rotas noturnas sempre me deixem um pouco tenso, eu me sentia calmo. Faltavam algumas horas para chegar ao meu destino. Então, decidi parar em um pequeno posto de gasolina nos arredores de uma cidade para esticar as pernas e tomar um café. Quando estava voltando para o caminhão, encontrei alguém que não esperava ver. Era o Matheus, um amigo de infância. Quando o vi, fiquei muito surpreso. Ele estava parado ao lado do posto, encostado em uma parede, olhando para o chão. A primeira coisa que me chamou a atenção foi sua aparência. Ele parecia muito cansado, como se não dormisse há dias. Seus olhos estavam fundos e suas roupas amassadas. O mais estranho foi que ele não disse nada quando me aproximei. Falei com o Matheus com um sorriso, dizendo que não esperava vê-lo ali. Mas ele não respondeu. Apenas me olhou de canto de olho, sem levantar a cabeça. Algo não estava certo em seu olhar. Não era o de alguém que reconhece um amigo. Havia algo em sua expressão que me perturbou profundamente. Mas não quis. Talvez ele estivesse passando por um momento ruim, então ofereci uma carona. Eu te levo onde você estiver indo, Matheus. Vamos lá, eu disse. E depois de alguns segundos, ele se moveu lentamente em direção à porta do caminhão e entrou. Durante os primeiros minutos da viagem, tentei iniciar uma conversa. Perguntei como ele estava, o que estava fazendo ali, se estava tudo bem, mas o Matheus não dizia nada. Apenas olhava para frente com a mesma expressão de angústia no rosto. De vez em quando, ele soltava um suspiro profundo, como se estivesse carregando um peso nas costas, mas não se atrevia a dizer o que estava errado. Deixei-o com seus sentimentos. Imaginei que talvez ele precisasse de um espaço para processar o que quer que estivesse passando. Mas honestamente, toda a situação estava me deixando cada vez mais nervoso. Alguns quilômetros depois, recebi uma ligação, e o que aconteceu a seguir ainda me arrepia. O telefone tocou, e sem pensar muito, atendi. Era a voz de uma mulher do outro lado, e eu a reconheci imediatamente. Era a Mariana, irmã do Matheus. É você, não é? Ela me disse, com a voz embargada. Escuta, preciso que você saiba de uma coisa. O Matheus sofreu um acidente há algumas horas. Encontraram ele perto da cidade. Mas ele não está mais com a gente. Naquele momento, o mundo pareceu parar. Eu não conseguia entender o que estava ouvindo. Perguntei do que ela estava falando. O Matheus estava ao meu lado. Olhei de soslaio para o meu carona, que ainda estava sentado no mesmo lugar, em silêncio. Mas algo estava errado. Muito errado. Quando virei a cabeça completamente em sua direção, o que vi me congelou. O rosto do Matheus, ou o que antes era seu rosto, havia mudado completamente. Sua pele tinha se deformado. Sua boca estava torcida em uma careta de sofrimento indescritível, e seus olhos estavam cheios de um desespero que não era humano. Ele tentava dizer algo, movia os lábios como se quisesse falar, mas apenas sons guturais saíam de sua boca, uma espécie de gemido agonizante que demonstrava um grande sofrimento. Não era uma voz, eram tentativas frustradas de gritar, de pedir ajuda, mas sem palavras. A sensação de terror que senti naquele momento
É algo que nunca esquecerei. Meu coração disparou e, sem pensar, soltei o volante por um segundo. E esse foi o pior erro que eu poderia ter cometido. O caminhão ficou descontrolado e, antes que eu percebesse, estávamos indo direto para algumas árvores na beira da estrada. Tudo aconteceu tão rápido que não tive tempo de reagir. O impacto foi brutal. E a última coisa que me lembro é o som ensurdecedor de metal se retorcendo e vidro se quebrando. Quando acordei, estava cercado por policiais e paramédicos. Minha cabeça doía como nunca e eu não conseguia entender direito o que havia acontecido. A primeira coisa que fiz foi perguntar pelo Matheus. Perguntei por ele com urgência, tentando me levantar, mas um dos paramédicos me impediu. Senhor, você estava sozinho. Quando chegamos, não havia mais ninguém na cabine. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Tentei explicar a eles que tinha dado carona para o Matheus, que ele esteve comigo o tempo todo, mas seus olhares diziam tudo. Eles não acreditaram em mim. Vasculharam todo o caminhão, procuraram nos arredores, mas não encontraram ninguém. Eu era o único preso, entre o volante e o banco, com alguns arranhões, mas vivo. Dias se passaram até que finalmente pude sair do hospital. Ninguém da família do Matheus entendia como eu poderia tê-lo visto naquela noite, depois que ele já estava morto há horas. O acidente dele aconteceu antes de eu encontrá-lo no posto de gasolina. Dizem que o viram pela última vez à tarde, antes de ele desaparecer. E tudo isso continua ecoando na minha cabeça. Se o Matheus morreu antes, quem eu peguei naquela noite? Quem eu levei comigo no caminhão? Anos se passaram desde então. E embora eu tente seguir com a minha vida, aquela noite nunca sai da minha mente. Não sei o que vi. Não sei se era realmente meu amigo ou algo que tomou sua forma. Tudo o que sei é que, seja o que for, não pertencia a este mundo. E, embora ele não esteja mais aqui para dizer, sinto que o Matheus estava de alguma forma me pedindo ajuda, mas eu não consegui entender até que fosse tarde demais. Minha avó me contou essa história há alguns anos, e mesmo depois de tanto tempo, não consigo parar de pensar no que meu avô passou. Apesar de ser fã de relatos de terror, sempre fui uma pessoa que ouve as experiências dos outros com um pé atrás. Mas essa, em particular, me fez repensar muitas coisas. O que vou contar aconteceu há 20 anos, e foi a última vez que meu avô fez uma de suas longas viagens pela estrada. Meu avô era caminhoneiro a vida toda, um homem bruto, acostumado com a solidão e as longas horas ao volante. Minha avó sempre me disse que ele nunca foi um homem que se assustava facilmente. Claro, havia momentos em que ele ficava nervoso com algumas coisas, mas eu nunca o vi com medo de verdade. Ou pelo menos era o que eu pensava. Até aquela noite, minha avó me contou que meu avô tinha saído para fazer uma entrega de mercadoria, que levaria cerca de 4 dias no total. Era uma rota comum, uma que ele já tinha feito muitas vezes. A primeira parte da viagem correu sem problemas. Mas algo estranho começou a acontecer na segunda noite, quando ele ligou para minha avó de um orelhão em um pequeno posto de gasolina na beira da estrada. Era uma noite fria, e meu avô, enquanto se agasalhava com a jaqueta, ligou para minha avó, como costumava fazer. Mas dessa vez, a voz dele não soava como sempre. Minha avó me disse que percebeu na hora, como se ele estivesse assustado. Ela contou que, desde que saiu da cidade, em cada parada que fazia, fosse para abastecer, comprar um café ou simplesmente ir ao banheiro, ele tinha notado uma mulher. Segundo meu avô, essa mulher não se aproximava nem fazia nada fora do comum. Ela apenas o observava de longe, escondida nas sombras, vestida completamente de preto. No começo, ele achou que era só uma coincidência, que talvez fosse outra pessoa na mesma rota, ou alguém que morava perto de uma das paradas. Mas quando a viu pela segunda e terceira vez em postos de gasolina diferentes, em cidades a quilômetros de distância, algo dentro dele começou a se agitar. Ele nunca conseguiu ver o rosto dela direito, mas sempre sabia que ela o estava observando. Essa sensação de ser vigiado o acompanhou em cada parada. E embora ele não fizesse nada para se aproximar ou falar com ela, a simples presença dela o deixava nervoso. Lembro-me de minha avó contando que durante aquela ligação, meu avô disse com a voz embargada: "Não sei quem é essa mulher, mas tenho um pressentimento muito ruim sobre ela. Ela tem uma energia muito pesada, negativa. Sinto algo estranho quando a vejo, como se algo ruim fosse acontecer." Minha avó, como sempre, tentou acalmá-lo. Disse que ia rezar por ele, que provavelmente era só uma coincidência, que talvez ele estivesse apenas cansado
e sua mente estivesse pregando peças. Mas meu avô não se convenceu. Ele continuou dizendo que não se sentia bem, que aquela mulher, mesmo sem poder vê-la claramente, emanava uma vibração que o enchia de medo. Eu nunca tinha ouvido meu avô falar assim antes, como se estivesse realmente com medo daquela mulher. Depois de um tempo, minha avó conseguiu acalmá-lo um pouco, dizendo para ele descansar e chegar em segurança. Meu avô prometeu que sim. Embora ainda parecesse inseguro, essa foi a última vez que minha avó ouviu a voz dele. Na manhã seguinte, minha avó foi acordada por um telefonema. Era a polícia. Informaram que meu avô havia morrido em um acidente. Naquela mesma manhã, minha avó, em estado de choque, mal conseguia entender o que estavam dizendo. Segundo o boletim de ocorrência, meu avô perdeu o controle do caminhão em uma curva perigosa. Saiu da estrada e morreu na hora. Não houve tempo para fazer nada. Para minha família, a morte dele foi um golpe duro. Ninguém esperava algo assim. Meu avô sempre foi um homem cuidadoso, experiente, e aquela rota não era novidade para ele. No entanto, quando minha avó começou a contar o que meu avô havia lhe dito na noite anterior, muitos na família começaram a acreditar que a mulher que o seguia não era uma pessoa comum. Ao longo dos anos, ouvi muitas teorias sobre o que realmente aconteceu. Alguns acham que meu avô estava tendo alucinações por causa do cansaço, que talvez sua mente não estivesse mais clara, e que isso levou ao acidente. Mas outros, como minha avó e alguns parentes próximos, acreditam firmemente que a mulher que o observava era algo mais, a morte talvez, esperando um momento para levá-lo. Quando ouvi essa história pela primeira vez, não conseguia parar de imaginar meu avô, sozinho na estrada, com aquela sensação de estar sendo perseguido. Hansky, no que ele deve ter sentido ao ver aquela figura em cada parada, sabendo que algo não estava certo, mas impotente para fazer qualquer coisa. Minha avó sempre disse que ele sentiu que aquela mulher não era normal. E, embora nunca pudesse vê-la claramente, ele sabia que a presença dela trazia algo ruim. É fácil descartar histórias como essas, pensando que são apenas superstições ou o resultado de uma mente cansada. Mas depois de ouvir o que meu avô viveu e como sua viagem terminou, não posso deixar de pensar que talvez, apenas talvez, a morte o estivesse procurando o tempo todo. Talvez aquela mulher de preto fosse um aviso, um presságio do que estava por vir. Hoje, toda vez que vejo um orelhão em um posto de gasolina antigo, não consigo deixar de pensar naquela ligação, no medo que meu avô deve ter sentido e na figura que o observava à distância. Eu me pergunto se ele de alguma forma sabia o que ia acontecer. E se, em seus momentos finais, ele entendeu quem era aquela mulher e por que ela o estava seguindo. É uma história que me deixou com mais perguntas do que respostas. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Às vezes, a morte se apresenta de maneiras que não entendemos, nos perseguindo sem que percebamos. E talvez, como aconteceu com meu avô, não haja como escapar quando ela decide que é a sua hora. Meu nome é Mário e já estou na estrada há mais de 30 anos, rodando por todo tipo de caminho, desde rodovias infinitas até estradas de terra no meio do nada. Não tenho medo das longas horas, da solidão da estrada ou das histórias de fantasma que a gente ouve em cada parada. A vida de caminhoneiro te ensina a manter os pés no chão, mas aquela noite foi diferente e até hoje não sei se o que vivi foi real. Tudo começou em um dia particularmente difícil. Os negócios não iam bem. A empresa para a qual eu trabalhava estava com problemas financeiros há meses e já tinha demitido vários motoristas. Eu sabia que minha hora estava chegando. As contas estavam se acumulando e o banco já tinha me enviado uma carta de aviso sobre a minha casa. Eu estava prestes a perder tudo. Então, quando me ligaram com uma oferta de última hora, aceitei sem pensar duas vezes. Era dinheiro rápido e o dobro da tarifa normal. O cliente, um cara com uma voz calma e misteriosa, me disse que tinha uma carga que precisava levar com urgência para um galpão no meio da serra. O único detalhe estranho foi que ele não me deu muita informação sobre a mercadoria. Apenas me disse que era frágil e que eu tinha que entregar antes do amanhecer. O que mais me chamou a atenção foi o aviso final. Não abra o baú em hipótese alguma. Não pergunte o que é. Apenas leve a carga e receba seu pagamento. Outra situação. Eu teria dito não. O trabalho cheirava coisa errada, e eu sabia que algo não estava certo, mas eu estava desesperado. Precisava daquele dinheiro como nunca. Então, me convenci de que não era da minha conta o que havia no baú. O pagamento era bom demais e, nesse ramo, às vezes é melhor não fazer perguntas.
Peguei o caminhão em um galpão abandonado na periferia da cidade. Um lugar que já dava uma sensação ruim. O cliente, um homem alto e magro, estava me esperando com um sorriso que me deixou desconfortável, como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Ele me deu um envelope com metade do pagamento adiantado e me mostrou a rota. Lembre-se, não abra o baú e não pare mais do que o necessário. Apenas siga o caminho. Saí pouco antes da meia-noite. No começo, tudo parecia normal. Era uma rota solitária como muitas outras que eu já tinha feito na vida. E o tráfego noturno era escasso. Mas, à medida que eu avançava pela estrada, comecei a notar algo estranho. Um barulho leve vinha do baú. No início, pensei que era o movimento natural da carga. Mas com o passar do tempo, os ruídos se tornaram mais persistentes. Era como se algo dentro do baú estivesse arranhando as paredes, tentando sair. Forcei-me a não pensar nisso. Sabia que se parasse ou tentasse inspecionar, quebraria o acordo. Então continuei dirigindo, embora uma sensação estranha começasse a crescer no meu estômago. Eu estava sozinho em uma estrada escura, com uma carga sobre a qual não sabia nada, e o ar dentro da cabine parecia pesado. Parecia que o frio estava entrando nos meus ossos, embora o tempo não justificasse essa sensação. Então, vieram os sussurros. No início pensei que eram os efeitos do vento passando por alguma fresta no caminhão, mas não. Aqueles murmúrios pareciam palavras. Palavras que eu não conseguia entender direito, mas que ecoavam na minha cabeça como se alguém estivesse falando muito perto de mim, quase no meu ouvido. Algumas horas depois, decidi parar em um posto de gasolina. Precisava de um café para me manter acordado. Além disso, os barulhos do baú tinham se tornado mais intensos. Batidas suaves e rítmicas, como se algo lá dentro estivesse chamando minha atenção. Enquanto abastecia, não pude deixar de olhar para o baú. Parecia normal por fora, mas aquela sensação estranha não me abandonava. Entrei na loja de conveniência para comprar um café e o caixa. Um homem mais velho olhou para mim de um jeito que me deixou muito preocupado. Você vem daquela direção? Ele perguntou, apontando para o caminho de onde eu tinha vindo. Eu assenti, tentando não parecer nervoso. Cuidado, filho, ele disse. Essa estrada nem sempre leva apenas para onde você pensa que vai. Agredet, embora suas palavras me deixassem mais inquieto do que eu já estava. Voltei para o caminhão. Liguei o motor e continuei meu caminho. Mas os barulhos do baú não pararam. O frio dentro da cabine estava piorando, e os sussurros estavam ficando cada vez mais claros. Eu não entendia as palavras, mas podia sentir o mal-estar no ar, uma angústia que era puro sofrimento. Não foi até eu contornar uma curva particularmente fechada que a coisa mais estranha aconteceu. As luzes do caminhão piscaram, e por um breve segundo, vi uma sombra passar na frente dos faróis. Alguém, ou algo, estava na estrada. Parei de repente, muito assustado. Fiquei imóvel, olhando para frente, mas não havia nada. Apenas o asfalto escuro e as sombras das árvores. Balancei a cabeça, tentando me concentrar. Devia estar cansado, exausto da atenção a que fui submetido durante toda a viagem. Mas quando olhei no retrovisor, vi algo que ficará comigo para sempre. Na parte de trás do baú, bem no limite da visão, uma figura escura parecia estar me observando. Eu não conseguia distinguir nenhum detalhe, mas aquela presença estava lá, imóvel, como se esperasse que eu fizesse algo. Não sei quanto tempo. Fiquei olhando para ela, mas quando finalmente tive coragem de me virar e olhar diretamente, ela desapareceu. A sensação de que algo estava me perseguindo era mais forte. Os ruídos dentro do baú se tornaram um pesadelo de se ouvir. Não eram mais apenas batidas. Eram como passos se movendo de um lado para o outro. Quando finalmente cheguei ao galpão, um prédio antigo e meio desmoronado no meio da serra, senti um alívio estranho. Eu queria me livrar daquela carga o mais rápido possível. O mesmo homem que me contratou estava me esperando, sorrindo novamente com aquela expressão que me deixava desconfortável. Você a ouviu? Ele me perguntou, ainda sorrindo. Eu congelei, porque não tinha contado nada sobre os barulhos. Ouvir o quê? Respondi, tentando parecer indiferente. O baú. Ela às vezes fica inquieta em viagens longas. Ela? Perguntei. O homem apenas continuou sorrindo e me entregou o resto do pagamento sem dizer mais uma palavra. Eu não quis perguntar mais nada, não queria saber mais. Entrei no caminhão e saí de lá o mais rápido que pude. Quando saí daquele galpão, senti uma mistura de alívio e angústia. Eu tinha feito meu trabalho, recebido meu dinheiro e tudo deveria estar bem, mas não estava. Aquela viagem me deixou com mais do que apenas um pagamento e um mau momento.
Nas semanas seguintes, não conseguia parar de pensar nos barulhos do baú, nos sussurros que ouvi durante a viagem e acima do tudo, naquela figura que vi no espelho, aquela sombra me observando da escuridão. No início, tentei ignorar. Queria me convencer de que tinha sido apenas uma alucinação, minha mente me confundindo. Hello, Kansei. Mas então coisas estranhas começaram a acontecer. À noite, na minha casa, eu ouvia as mesmas batidas que ouvi no baú. Às vezes, quando apagava as luzes, sentia uma presença no quarto, como se alguém estivesse me observando da escuridão. O pior foi uma noite. Enquanto eu lavava o rosto no banheiro, olhei para o espelho e, por um segundo, vi algo atrás de mim, uma figura escura e imóvel, exatamente como a que eu tinha visto na estrada. Não quis olhar de novo. Fechei os olhos, respirei fundo, e quando os abri, não havia mais nada. Mas o medo, aquela sensação de que algo não estava certo, não me abandonou desde então. Eu sei que parece loucura, mas tenho a sensação de que o que quer que estivesse naquele baú não ficou na serra. Algo maligno veio comigo. Desde aquela viagem, recusei todas as ofertas suspeitas, por mais tentadoras que pareçam. Dinheiro não é tudo. Especialmente quando você sente que algo está te seguindo por toda parte. Talvez o que eu carreguei naquela noite não fosse apenas mercadoria ilegal ou carga proibida. Talvez, sem saber, eu me tornei o transportador de algo muito mais sombrio, algo que não pertence a este mundo. Meu nome é Carlos, trabalho como caminhoneiro há mais de 15 anos. Ao longo dos anos, percorri centenas de rotas, algumas mais longas que outras, mas sempre gostei da tranquilidade de estar sozinho na estrada. Nunca fui de me deixar levar por histórias de fantasmas ou coisas estranhas, mas o que aconteceu comigo em uma de minhas viagens nunca sairá da minha mente. Isso foi há cerca de 3 meses, em uma das rotas que conheço melhor, a BR-116. Saí de Curitiba para São Paulo. Uma viagem que em boas condições leva cerca de 6 ou 7 horas. Como sempre, preferi sair à noite para evitar o trânsito. Então eram por volta das 22 horas quando comecei minha jornada. O tempo estava bom, nem quente nem frio, e a estrada estava livre. Tudo normal. Depois de dirigir por um tempo, bem depois da meia-noite, comecei a sentir um mal-estar que não conseguia explicar. Era como uma sensação no peito, um leve desconforto, mas que me deixava nervoso sem motivo aparente. A estrada estava vazia como sempre àquela hora, e a cabine do meu caminhão era o único lugar onde eu podia ter um pouco de paz. Mas naquela noite, algo não parecia certo. Decidi parar em uma daquelas pequenas áreas de descanso. Não havia ninguém lá, o que não era incomum. Estacionei, desliguei o motor e saí para esticar as pernas. O silêncio era absoluto. E quando digo absoluto, quero dizer que não se ouvia nem o menor ruído, nem os grilos, nem o vento. Nada. Eu estava apenas parado ao lado do meu caminhão no meio do nada, com essa sensação estranha que não me largava. Disse a mim mesmo que talvez estivesse apenas cansado, que não era nada e que eu deveria seguir em frente. Subi de volta no caminhão, liguei o motor e parti. Mas a partir do momento em que voltei para a estrada, algo começou a acontecer. No início, pensei que era um problema com a luz do painel, porque os indicadores estavam piscando muito sutilmente. Não era um piscar forte, mas notei que não ficavam estáticos como de costume. Pareciam tremer quase imperceptivelmente, mas o suficiente para chamar minha atenção. O estranho é que todo o resto no caminhão estava funcionando bem. As luzes, o motor, tudo estava em ordem. Mas aquele detalhe no painel me incomodou mais do que deveria. Tentei não dar importância e me concentrei em dirigir. A estrada estava escura e deserta, como sempre àquela hora. Mas algo no ar parecia diferente. A essa altura, eu já estava me sentindo bastante inquieto, embora não entendesse bem o porquê. Passaram-se alguns minutos, e foi aí que o pior começou. De repente, ouvi um barulho muito baixo vindo do rádio. Não era música nem interferência, mas algo que soava como um sussurro. O estranho é que o rádio estava desligado. Mesmo assim, o sussurro continuou, como se alguém estivesse falando, mas eu não conseguia entender o que diziam. Era tão fraco que, a princípio, pensei que era minha imaginação. Mas com o passar dos minutos, o som não desapareceu. Mudei a estação, mesmo com o rádio desligado, só para ver se sumia. Mas nada. O sussurro continuou. Era irritante porque, embora eu mal o ouvisse, sabia que estava lá. E quanto mais eu tentava ignorá-lo, mais presente ele se tornava. Comecei a ficar nervoso. O painel ainda tremia levemente. E agora o som no rádio
estava me enlouquecendo. Convence-me de que deveria parar no próximo posto de gasolina para verificar o que estava acontecendo. Porque não era normal. Enquanto continuava dirigindo, percebi outra coisa. Comecei a notar um cheiro de terra molhada dentro da cabine. No início pensei que talvez houvesse uma poça ou tivesse chovido em algum trecho da estrada, mas o tempo estava seco. Não fazia sentido. O cheiro era forte, como se tivesse acabado de chover forte, mas não havia sinal de água lá fora. Olhei pela janela e a paisagem se estendia seca. Como sempre, o cheiro de terra molhada era tão estranho quanto o sussurro no rádio. Não era um cheiro desagradável, mas não deveria estar ali. O ar-condicionado estava desligado, as janelas fechadas. Não havia como aquele cheiro entrar na cabine, mas lá estava ele. Finalmente, depois de dirigir um pouco mais com a sensação de que algo estava me seguindo, cheguei a um posto de gasolina. Estacionei ao lado de outros 2 caminhões e desliguei o motor, esperando que tudo voltasse ao normal. Mas quando o motor morreu, o silêncio foi total novamente. Como na parada anterior, absolutamente nada podia ser ouvido. Decidi descer do caminhão e fui até a loja de conveniência comprar um café. Lá dentro, havia apenas o gerente, um homem mais velho que já me tinha visto antes. Ele me perguntou se estava tudo bem. E, não sei porquê, mas mencionei o cheiro de terra molhada. O velho olhou para mim por um segundo, como se soubesse de algo que eu não sabia. E sem mudar de expressão disse: "Isso acontece às vezes por aqui. Há muito tempo houve um deslizamento de terra perto desta área. Vários carros foram soterrados e dizem que nunca foram retirados." Eu não sabia o que dizer. Paguei meu café e saí da loja, sentindo um arrepio na espinha. Fiquei do lado de fora fumando um cigarro, olhando para o meu caminhão como se esperasse que algo mais estranho acontecesse. Mas nada aconteceu. No rádio havia desaparecido e o cheiro de terra molhada havia se dissipado. Mas a sensação de que algo não estava certo ainda estava lá. Naquela noite, pela primeira vez em anos, decidi dormir com as janelas fechadas e a porta bem trancada. Deitei-me na cama da cabine. E, embora estivesse muito cansado, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, pensava ouvir aquele sussurro novamente, mesmo sabendo que não era real. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. Não, sou alguém que acredita em fantasmas, mas também não posso negar o que senti. E embora eu tenha percorrido essa rota muitas vezes desde então, nunca mais parei naquele trecho da estrada e nunca mais ouvi aquele sussurro. Meu nome é Rubens e dirijo caminhão há mais de 20 anos. Já rodei pelas estradas do Brasil de ponta a ponta. E embora a gente se acostume com todo tipo de situação estranha na estrada, o que aconteceu comigo há alguns meses me deixou gelado. Mesmo quando lembro, ainda sinto um arrepio na espinha. Era uma noite de setembro, por volta da 1 hora da manhã. Eu tinha saído de Vitória com destino a Belo Horizonte e, como de costume, estava sozinho. Decidi pegar uma estrada secundária, daquelas que quase ninguém usa porque me economizava tempo. Não era a primeira vez que eu passava por ali, mas não era a minha rota favorita. A estrada é solitária e cheia de curvas. Durante o dia, não parece tão ruim, mas à noite, quando não há outras luzes além das do seu caminhão, as coisas mudam. No começo, tudo estava normal. Eu dirigia tranquilamente, ouvindo rádio para não dormir, quando de repente, em uma das curvas mais fechadas, vi algo na beira da estrada. A princípio, pensei que era um animal ou uma sombra, mas à medida que me aproximava, percebi que era uma pessoa. Um homem parado na beira da estrada, como se estivesse esperando por alguém ou algo. Não dei muita atenção. Pensei que era alguém que tinha ficado na mão e talvez estivesse esperando uma carona ou um ônibus. Não em ver pessoas nas estradas à noite, mas o que achei estranho foi que o homem não se movia nem levantava a mão pedindo ajuda. Ele estava apenas parado ali, olhando para frente, como se não se importasse que eu estivesse passando. Deixei-o para trás e continuei dirigindo, mas algo naquela visão me deixou inquieto. Não sei. Era o jeito como ele estava parado completamente, imóvel, como se não fosse real. Mesmo assim, disse a mim mesmo que não precisava me preocupar, que era apenas um homem comum. Passaram-se uns 10 ou 15 minutos e, quando cheguei a outra curva fechada, lá estava ele de novo. O mesmo homem, parado exatamente da mesma forma, na mesma posição na beira da estrada. Meu coração começou a bater rápido. Era impossível ser a mesma pessoa. Não havia como ele ter chegado ali tão rápido. Pensei que estava confuso, que talvez fossem 2 homens muito parecidos, mas era coincidência demais para mim.
Continuei meu caminho. Mas agora, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Fiquei olhando pelo retrovisor, esperando vê-lo novamente, embora soubesse que não veria. O clima dentro da cabine estava tenso, como se algo mais fosse acontecer a qualquer momento. Alguns quilômetros à frente, em uma curva mais apertada, eu o vi novamente. Desta vez, ele estava no meio da estrada. Tive que frear bruscamente para não atropelá-lo. Meu coração foi parar na garganta porque o homem não se moveu. Ele estava parado ali, me olhando. Ou assim eu pensava, porque não conseguia ver seu rosto claramente. As luzes do caminhão o iluminavam, mas seu rosto estava na sombra. Ele não estava fazendo nada, apenas ficou ali, imóvel, como se soubesse que eu não ousaria avançar. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem saber o que fazer. Deveria sair e perguntar se ele precisava de algo, mas uma parte de mim me dizia que não era uma boa ideia. Algo naquela pessoa não era normal. Depois do que pareceu uma eternidade, o homem deu um passo para o lado da estrada, como se estivesse me dando permissão para passar. Não fiquei ali para processar e acelerei, deixando-o para trás com o coração batendo a 1000 por hora. Eu já não sabia se o que tinha acabado de ver era uma pessoa real ou se eu tinha de fato visto um espírito. Mas o que mais me preocupava era que eu não conseguia parar de pensar em seu rosto, ou melhor, na falta dele, porque por mais que eu tentasse, nunca consegui ver seu rosto claramente. Continuei dirigindo sem parar, até ver um posto de gasolina pelo caminho. Decidi parar porque precisava descansar, clarear a mente e tentar entender o que havia acontecido. Saí do caminhão e fui comprar um café. Dentro da loja estava o gerente, homem do Oni, 50 anos, que me cumprimentou, como se me conhecesse a vida toda. Começamos a conversar e, sem pensar muito, contei a ele o que tinha acontecido comigo. Ele me ouviu em silêncio e, quando terminei, olhou para mim sério. Você não é o primeiro a vê-lo, disse ele. Dizem que esse homem foi atropelado anos atrás, bem em uma dessas curvas. Ele aparece para os caminhoneiros que passam à noite. Alguns dizem que é para avisa-los, para diminuir a velocidade e não sofrer o que ele passou. Mas outros dizem que não é o espírito daquele falecido. É outra coisa fingindo ser ele. Fiquei em silêncio, sem saber como responder. O homem apenas deu um tapinha no meu ombro e foi para o balcão, como se o que ele tivesse dito fosse algo completamente normal. Terminei meu café rapidamente e voltei para o caminhão, sentindo um arrepio nas costas que não me deixou a noite toda. Desde então, toda vez que passo por aquela estrada, faço durante o dia. Mas como não tenho outra opção, tenho que diminuir a velocidade em cada curva, esperando não ver aquela figura novamente. É que às vezes, olhando de soslaio nos espelhos, acho que noto uma sombra se movendo atrás de mim, mas sabendo que quando eu me virar, não haverá ninguém lá. Não sei se o que vi foi real ou se minha mente me pregou uma peça, porque eu estava cansado. Mas o que sei é que desde aquela noite, não consigo dirigir naquela rodovia sem sentir que algo está me observando. Meu nome é Otávio e vou te contar que trabalho como caminhoneiro há muitos anos. Já viajei por tantas rodovias no Brasil que quase as conheço de cor. O que mais gosto neste trabalho é que posso ficar sozinho, pensar enquanto dirijo e aproveitar o silêncio da noite. Não sou um cara que acredita em coisas estranhas ou histórias de fantasmas. Embora, para ser sincero, já tenho ouvido algumas por aí. Sempre fui mais do tipo pé no chão. Até que uma noite algo aconteceu comigo que não consigo esquecer. Era uma madrugada normal como qualquer outra, quando me coube viajar de Porto Alegre para Uruguaiana. Eu já conhecia bem a rota, mas naquela noite decidi pegar um desvio que pouca gente usa. A verdade é que faço isso ocasionalmente para evitar o trânsito, ou simplesmente para variar o percurso. Essa estrada é mais isolada, poí e cercada por morros e quase não há carros. Gosto dela porque é mais rápida, mas, para ser honesto, há algo nela que sempre me incomodou. Eram por volta das 2 horas da manhã, quando a vi, uma luz distante no horizonte. A princípio, não prestei muita atenção. Pensei que era um poste de luz ou talvez outro carro, mas à medida que me aproximava, percebi que não era nenhuma dessas coisas. Aquela luz não se movia, não piscava, estava apenas fixa no mesmo lugar. Eu não sabia de onde vinha, mas não parecia normal. Então, decidi diminuir a velocidade. A luz estava bem na beira da estrada, em um lugar onde não deveria haver nada. Comecei a me sentir inquieto, com uma sensação estranha no peito, como se algo não estivesse certo. Não havia outros carros, nem sinais de vida,
Apenas aquela luz flutuando ao lado da estrada, iluminando um pequeno pedaço de terra. Não sei por quê, mas algo na minha cabeça me disse que eu não deveria parar. Então pisei um pouco no acelerador e continuei meu caminho. Quando a deixei para trás, senti um alívio, mas a sensação de desconforto não passou. Aquela imagem da luz continuava pairando na minha mente. Tentei tirá-la dos meus pensamentos, mas não consegui. Era como se algo estivesse me dizendo que nem tudo estava bem. Cheguei a Uruguaiana e estacionei em uma parada para dormir algumas horas antes de voltar para Porto Alegre. Mas, embora estivesse cansado, não consegui dormir bem. Fechava os olhos e a luz reaparecia na minha mente. Senti que estava faltando algo, como se eu não tivesse visto tudo o que deveria ver. Mesmo assim, disse a mim mesmo que não era nada, que era apenas um vagalume, ou algum reflexo de alguma placa, ou qualquer outra coisa. Ao amanhecer, parti de volta. O dia fazia tudo parecer mais normal, menos estranho. O tempo passou, e quando cheguei ao trecho onde tinha visto a luz, decidi diminuir a velocidade apenas por curiosidade e para acabar com minhas dúvidas sobre o que vi naquela noite. Quando cheguei àquele ponto, senti um nó no estômago ao ver uma cruz branca na beira da estrada, quase escondida nos arbustos. Parei o caminhão, saí e caminhei em direção à cruz. Não era grande e parecia estar ali há muito tempo. A madeira estava gasta e mal consegui ler o que dizia, mas consegui distinguir um nome e uma data. Há tem anos, alguém havia morrido naquele lugar. Fiquei ali olhando para ela, sem saber o que pensar. O ar estava muito frio, embora o sol já tivesse nascido, e tudo parecia estranho. Naquele momento, um pensamento me veio à cabeça. A luz que eu tinha visto na noite anterior não era um vagalume ou uma placa. Não era normal. Tinha certeza de que aquela luz era o espírito de alguém que morreu naquele lugar. Alguém que não conseguiu descansar em paz. Não sou daqueles que acreditam em tais coisas, mas esse pensamento me dominou. Senti como se aquela pessoa estivesse, de alguma forma, presa, que sua alma ainda estivesse ali, vagando pela estrada, esperando que alguém a visse ou se lembrasse dela. Não pude deixar de sentir tristeza por aquele estranho. Voltei para o caminhão e, enquanto me afastava, olhei no retrovisor. Não sei se minha mente já me havia influenciado ou se eu realmente vi, mas parecia que uma pequena luz brilhava exatamente onde estava a cruz. Não quis mais parar. Continuei meu caminho em silêncio, mas com a sensação de que tinha testemunhado algo fora do comum, algo completamente paranormal depois daquele dia. Nunca mais peguei aquele desvio. Não contei a muitas pessoas sobre minha experiência. Ocasionalmente menciono o que vi a outros caminhoneiros, sem esperar que acreditem em mim. Mas no fundo, sei o que vi. Aquela luz era a alma de alguém que não conseguiu descansar, talvez presa em um limbo. Não sei o que a mantinha ali, mas sinto que por um momento testemunhei algo que não pertence a este mundo. Quando você está na estrada há tanto tempo quanto eu, começa a ouvir coisas. Alguns caminhoneiros têm histórias de fantasmas, outros contam lendas de acidentes. Mas o que aconteceu comigo uma noite, alguns anos atrás, é algo que ainda me dá arrepios. Era uma viagem longa, como de costume. Eu estava transportando uma carga de materiais de construção de Cuiabá para Goiânia. Tudo estava indo bem. O tempo estava calmo e a estrada quase vazia. A única coisa que me preocupava era o tanque de diesel. Eu tinha calculado que duraria até a próxima grande parada de descanso, mas por algum motivo o nível estava caindo mais rápido que o normal. Pensei que talvez o medidor estivesse com defeito, mas não quis arriscar. De repente vi uma placa velha e meio enferrujada que dizia posto de gasolina a 2 quilômetros. Achei estranho porque não me lembrava de tê-la visto antes naquele trecho. E já passei por essa estrada 1000 vezes. Mesmo assim, não pensei muito. Freiei e peguei o desvio para o posto. O lugar era exatamente como eu tinha imaginado pela placa. Era pequeno, com algumas bombas antigas e uma loja de conveniência ao lado. Mas o mais estranho era que não havia ninguém lá. Saí e olhei em volta. Gritei algumas vezes para ver se alguém aparecia, mas ninguém. Havia apenas um bilhete, colado na porta da loja que dizia: "Volto logo." Esperei ao lado do caminhão por um tempo, mas a atmosfera era estranha. Quase não havia barulho, nem mesmo grilos. Apenas um silêncio pesado. Então, ouvi um som. Era como se alguém estivesse arrastando algo. Um ruído seco vindo dos banheiros nos fundos do posto. Não sou de me assustar facilmente, mas senti um arrepio na espinha. Pensei que talvez alguém estivesse ferido ou algo assim, então fui verificar. Medida que me aproximava, vi
que a porta do banheiro estava entreaberta e se movia um pouco, como se alguém estivesse lá dentro. Bati, perguntando se estava tudo bem, mas ninguém respondeu. Empurrei a porta com cuidado e quando entrei, percebi que algo não estava certo. O banheiro estava congelando. Não um frio normal, mas aquele tipo de frio que vai até os ossos. Havia marcas de mãos no espelho, como se alguém tivesse batido com muita força. Mas não eram marcas normais. Eram pequenas e alongadas, como se algo não humano as tivesse deixado. Não fiquei lá por muito tempo. Saí rapidamente e voltei para o caminhão. Quando entrei, tentei dar a partida, mas o motor não respondia. Girei a chave de novo, e nada. Como se a bateria tivesse morrido de repente. E essa altura, eu estava começando a ficar nervoso. Olhei nos retrovisores esperando ver alguém, mas tudo estava igualmente vazio. Então eu senti aquela sensação de que alguém está te observando. Não o vi imediatamente, mas sabia que estava lá. Olhei em direção à loja e o vi. Uma figura escura e imóvel, parada perto da porta da frente. Não tinha traços claros, apenas uma silhueta, alta e preta, que parecia estar olhando diretamente para mim. Não sei de onde tirei coragem, mas girei a chave mais uma vez. E o motor pegou. Engatei a primeira e saí de lá como se minha vida dependesse disso. Não olhei para trás, até ter certeza de que tinha percorrido uma boa distância. Mas quando o fiz, a figura ainda estava lá, parada no mesmo lugar, me olhando. Cheguei a uma parada de descanso. Algumas horas depois, eu estava tremendo quando saí do caminhão. Fui direto para o restaurante e pedi um café para me acalmar. Havia alguns caminhoneiros no balcão. E depois de um tempo, criei coragem para contar o que tinha acontecido comigo. Um deles, um homem mais velho, parou de comer e me olhou sério. Ele me perguntou se era o posto de gasolina no desvio antes do quilômetro 40. Eu disse que sim, e ele apenas balançou a cabeça. Ele me disse que aquele lugar estava fechado há mais de 10 anos, que o dono desapareceu junto com vários motoristas que passaram por lá. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas desde então ninguém para lá. Não sei o que vi naquela noite, mas desde então sempre me certifico de encher o tanque antes de pegar uma estrada solitária. Nunca mais confio em postos de gasolina que não reconheço. Olha, não sou de me assustar fácil. Já estou há mais de 20 anos dirigindo caminhão. E nesse trabalho a gente encontra de tudo. Tempestades, assaltos, estradas impossíveis. Mas o que aconteceu comigo alguns anos atrás ainda me assombra. Toda vez que penso nisso, não consigo evitar um arrepio. Era uma viagem normal, daquelas que você já faz no automático. Eu estava transportando uma carga de autopeças de Campinas para Belo Horizonte, uma rota que eu conhecia de cor. A noite estava tranquila e a estrada completamente vazia. Eu já tinha passado pela parte mais complicada do trajeto e faltavam algumas horas para chegar. Mas, como muitas vezes acontece, o cansaço começou a bater. Eu não queria parar, mas sabia que não podia arriscar dirigir assim. Então, decidi encostar em uma área de descanso que vi à distância. Nauri, o lugar de imediato. Mas também não pareceu estranho. Ficava bem na beira da estrada, com um pequeno estacionamento, uma loja de conveniência e alguns banheiros no fundo. As luzes estavam acesas, embora não muito fortes, como se já estivessem gastas. Estacionei, desliguei o motor e saí para esticar as pernas. O silêncio foi a primeira coisa que pareceu estranha. Não havia o barulho típico de outros caminhões, nem o som de um rádio, nada. Pensei que talvez fosse muito tarde e os outros já estivessem dormindo. Então, entrei na loja para comprar um café, pois precisava de algo para me manter acordado. Lá dentro, havia um gerente, um homem mais velho que mal levantou a cabeça. Quando entrei, o rosto dele me chamou a atenção. Ele não estava sério, mas seu sorriso era, não sei explicar, esquisito. Como se estivesse tentando parecer amigável, mas não fosse. No fundo da loja, dois homens estavam sentados a uma mesa. Eles não estavam comendo, não estavam conversando, estavam apenas parados ali, olhando de canto de olho. Paguei o café e o gerente me perguntou algo que me fez pensar. Ele perguntou: "Você está indo sozinho?" Ri um pouco nervoso e respondi que sim. Ele me olhou por alguns segundos antes de me dar o troco, como se estivesse me medindo. Não quis dar muita importância, mas já estava com uma sensação estranha. Saí da loja com um café e fui em direção ao caminhão. A primeira coisa que notei foi que a minha porta estava entreaberta. E olha que sou muito cuidadoso com isso. Eu sempre fecho bem as portas, especialmente na estrada.
Pensei que talvez tivesse relaxado demais por causa do cansaço, mas algo não se encaixava. Verifiquei rapidamente o interior da cabine. Tudo estava no lugar, mas não consegui me livrar daquela sensação, como se alguém tivesse estado ali. Decidi ligar o carro e continuar, mas, ao me afastar da área de descanso, comecei a notar coisas estranhas. Os espelhos laterais estavam ligeiramente movidos, como se alguém os tivesse tocado. Eu sempre os ajusto antes de sair, então não havia como estarem assim. Também senti um cheiro estranho na cabine, como suor, mas sabia que não era meu. Não, quis pensar muito nisso. Então tentei me concentrar na estrada. O problema era que a sensação de desconforto não passava. Toda vez que olhava nos espelhos, tinha a impressão de que algo não estava certo. Em um deles, por um segundo, pensei ter visto um reflexo que não era o meu. Algo pequeno, como uma sombra que desapareceu imediatamente. Pensei que o cansaço ou a cafeína já estava mexendo com a minha cabeça. Decidi parar no próximo posto de gasolina para me acalmar um pouco. Quando cheguei, havia vários caminhões estacionados, e isso me fez sentir mais calmo. Saí do caminhão e entrei no restaurante. E foi aí que as coisas mudaram. Havia um grupo de caminhoneiros sentados em uma mesa conversando. Aproximei-me, com meu café, e um deles, um homem mais velho, me cumprimentou. E começamos a conversar. Não sei por quê, mas senti que podia contar a ele o que tinha acontecido comigo. Contei sobre a área de descanso, como o gerente estava me olhando de forma estranha, e os dois caras parados sem fazer nada. Também mencionei a porta aberta e os espelhos. Quando terminei, o homem me olhou sério. Ele me perguntou exatamente onde ficava aquela área de descanso. Expliquei o trecho da estrada. E assim que o fiz, ele me deu um olhar preocupado e disse algo que me deixou gelado. Esse lugar é conhecido entre nós. Não achamos que haja espíritos, demônios ou algo assim, mas também não é um lugar seguro. Muitos viajantes passaram por lá e depois desapareceram. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, mas há rumores de que não é coincidência. Essas pessoas não estão lá por acaso. Outro caminhoneiro que estava ouvindo a conversa. Ele me disse que anos atrás um amigo dele parou naquele mesmo lugar e nunca mais voltou para casa. Eles o encontraram dias depois, abandonado em seu caminhão a quilômetros daquele trecho. Sua carga estava intacta, mas o caminhão tinha marcas, como se alguém tivesse tentado arrombar. Eu não sabia o que pensar. Por um lado, tudo o que eles estavam me dizendo fazia sentido, mas por outro, parecia demais. Poderia ser que algo estranho, fora do comum, estivesse acontecendo lá, ou era mais provável que fossem pessoas com más intenções. Nenhuma das opções me fez sentir melhor. Voltei para o caminhão com a sensação de que algo estava faltando. Verifiquei tudo de novo: espelhos, portas, a cabine. Tudo estava no lugar, mas não conseguia me livrar da ideia de que alguém tinha estado lá. Sentei-me ao volante e liguei o carro, mas não conseguia parar de verificar os espelhos enquanto me afastava naquela noite. Terminei a rota sem problemas, mas meus pensamentos me mantiveram acordado quando cheguei ao meu destino. O que realmente aconteceu naquela parada foi algo sobrenatural, como alguns acreditam, ou simplesmente um grupo de pessoas se aproveitando da solidão da estrada para fazer suas coisas? Até hoje não tenho a resposta, e é isso que mais me preocupa. Às vezes, em minhas viagens noturnas, essas memórias voltam, e me pergunto, o que teria acontecido se eu tivesse ficado um pouco mais? Se tivesse sido menos cauteloso, ou se não tivesse ligado o caminhão a tempo? Talvez eu nunca saiba, mas aprendi algo na estrada. Não importa se o que você está enfrentando é algo paranormal ou humano, é sempre melhor estar alerta e não confiar no que parece normal. E, acima de tudo, não parar em lugares que você não reconhece. Meu nome é Ramon e já estou na estrada há mais de 20 anos. Não sou daqueles que acreditam em fantasmas ou algo do tipo. Mas depois do que aconteceu comigo alguns anos atrás, não consigo explicar as coisas logicamente. Às vezes, quando estou dirigindo sozinho à noite, penso naquilo e ainda sinto um nó no estômago. Era uma noite tranquila de inverno, daquelas em que o frio penetra até os ossos. Eu tinha feito uma entrega em uma cidade pequena perto da fronteira e tinha que voltar para a cidade com o baú vazio. Não era uma viagem longa, e na hora, pensei que poderia dirigir sem trânsito. Eu só queria chegar rápido para poder descansar. A viagem começou normalmente, e a estrada estava completamente vazia. Nenhum carro, nenhuma luz, nada. O vento soprava forte e o eco no baú vazio fazia tudo tremer. Às vezes, o barulho do vento na caixa pode soar estranho, mas eu já estava acostumado
No entanto, depois de passar por uma curva fechada, ouvi algo que me fez apertar o volante. Foi como um estrondo alto dentro do baú. Como se alguém tivesse jogado algo pesado. Não dei muita importância. Pensei que poderia ser algum barulho normal do caminhão passando por um buraco. Mas então ouvi outra batida, mais alta. Algo como passos. Encostei na beira da estrada com a intenção de verificar. Saí do caminhão com uma lanterna na mão e fui até o baú. A porta estava trancada com um cadeado intacto, exatamente como eu a deixei da última vez. Iluminei com a lanterna e não havia absolutamente nada. Apenas as paredes de metal frias e um eco que fazia tudo parecer maior do que era. Suspirei. Fechei o baú novamente e continuei dirigindo. Disse a mim mesmo que provavelmente eram os ruídos, típicos da caixa vazia com o vento. Mas à medida que avançava, os sons continuaram e se tornaram mais claros. Passos indo de um lado para o outro, como se alguém estivesse andando calmamente. Então ouvi o que parecia ser uma batida suave na parede, como se alguém estivesse batendo por dentro. Tentei ignorar. Aumentei o rádio, mas os sons continuaram. O pior veio quando vi algo no espelho lateral, que fez meu sangue gelar. Havia uma marca de mão na poeira do baú. E eu sei disso porque eu mesmo tinha visto o baú completamente limpo quando verifiquei algumas horas antes. Aquela mão estava lá, perfeitamente nítida, como se alguém a tivesse colocado por dentro. Decidi. Proud de novo. Meu coração estava acelerado quando saí do caminhão. Senti uma energia estranha no ambiente, como a presença de algo que eu não podia ver. Abri a porta do baú, desta vez com mais medo do que curiosidade, e verifiquei novamente. Oh, interior. Estava vazio como antes. Mas no chão vi algo que não estava lá da primeira vez. Algumas marcas de sapato, como se alguém tivesse andado. Bati a porta, sentindo-me ainda mais ansioso do que já estava. Tentei me convencer de que tudo tinha uma explicação lógica. Talvez fossem marcas antigas, ou algo que eu não notei. Voltei para o volante, mas agora não conseguia me concentrar. Olhava para os espelhos esperando não ver mais nada. Os sons não apenas continuaram, eles agora eram piores. Batidas altos, quase desesperadas, como se alguém estivesse preso e quisesse sair. Então, ouvi algo que nunca esquecerei. Um sussurro. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Não entendi as palavras, mas soava como uma voz cansada e fraca, pedindo algo. Acelerei. Eu não queria saber o que estava acontecendo. Só queria chegar à cidade mais próxima. Mas então a caixa começou a parecer mais pesada. O caminhão estava perdendo velocidade como se estivesse carregando toneladas. Embora estivesse vazio, verifiquei os medidores e tudo parecia normal. Depois do que pareceu uma eternidade, vi as luzes de uma cidade pequena e parei em um restaurante onde os caminhoneiros costumam descansar. Assim que desci do caminhão, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Entrei, pedi um café e tentei me acalmar. Alguns colegas estavam lá, e um deles, um velho amigo chamado Juliano, notou que algo não estava certo. Ele me perguntou o que havia de errado, e embora eu tenha hesitado no início, acabei contando tudo. A princípio ele riu dizendo que eu estava muito cansado, mas quando mencionei as marcas de mão e os sussurros, sua expressão mudou completamente. Juliano ficou em silêncio por alguns segundos, e depois disse algo que me fez sentir pior. Aquele caminhão tinha uma história que eu não conhecia. Ele me contou que anos atrás alguns imigrantes ilegais usaram aquele mesmo baú para cruzar a fronteira. O motorista que o levava não sabia disso. E quando ficaram presos em um posto de fiscalização, ele os trancou por medo. Ninguém os encontrou a tempo e todos morreram sufocados lá dentro. Desde então, vários motoristas relataram coisas estranhas ao dirigir aquele baú vazio. Sons, sussurros e aquela sensação de que algo pesado dificultava a direção. Ele me disse que o melhor era entregar o caminhão e esquecer o assunto. Naquela noite, dormi na pousada, porque não tive coragem de voltar para o caminhão. No dia seguinte, levei-o direto para a base e entreguei o veículo. Não quis explicar nada. Só queria sair de lá. Desde então, toda vez que dirijo por aquela estrada, lembro do que aconteceu. Talvez fossem os nervos, o cansaço, ou uma combinação de ambos. Mas há algo que não consigo tirar da cabeça. Aquelas mãos na poeira, tão nítidas como se alguém quisesse sair. Há coisas nesta vida que não podemos entender, e acho que, naquela noite, me deparei com algo que não deveria. Agora, toda vez que ouço um barulho estranho do caminhão, não posso deixar de olhar no espelho, esperando não ver nada, e esperando nunca mais me deparar
com um baú vazio como aquele. Olha, eu nunca fui de acreditar em coisas estranhas. E a verdade é que sempre pensei que os caminhoneiros, por ficarem sozinhos por tanto tempo, de repente começam a inventar histórias para se manterem acordados. Mas essa experiência me deixou com um arrepio que ainda me dá calafrios quando conto. Tudo aconteceu em uma viagem que fiz para a Serra há alguns anos. A empresa para a qual eu trabalhava me enviou para transportar maquinário pesado para uma obra em uma cidade remota. A rota era uma estrada de montanha solitária, cheia de curvas perigosas, daquelas que te cegam para o que está à frente e, mal, é asfaltada. Eu já tinha ouvido histórias sobre aquela estrada, especialmente no inverno, quando a neblina desce tão espessa que mal se consegue ver as mãos na frente do rosto. Mas eu tive que fazer essa viagem no meio do verão, então pensei que não haveria problema. A viagem foi longa e, como de costume, comecei minha jornada de manhã cedo para evitar o trânsito e ganhar tempo. No início, tudo estava indo bem. Eu estava ouvindo rádio e me mantendo alerta, mas quanto mais me afastava da cidade, menos sinal havia. De repente, eu estava acompanhado apenas pelo som do motor e do vento na estrada. O que, para ser honesto, eu até gostava. Foi depois de cerca de 6 horas, no final da tarde, quando decidi parar em uma cidadezinha para esticar as pernas e comer. Parei em uma loja de conveniência no posto de gasolina. Comprei um café e alguns salgadinhos e estava prestes a voltar para o caminhão quando me virei e notei algo que não tinha percebido antes. Havia um cachorro parado a poucos metros de mim, um grande cachorro preto, daqueles que parecem ter saído de alguma lenda. Ele tinha pelos ralos e olhos profundos e inexpressivos. Ele apenas me olhou. E não era como aqueles cães que se aproximam de você ou abanam o rabo tentando fazer você lhes dar algo, não. Ele ficou parado, me observando, sem se mover nem um pouco. Ignorei-o e voltei para o caminhão, pensando que provavelmente era apenas mais um vira-lata. Mas pouco depois de sair da cidade, quando eu já tinha esquecido do cachorro, lá estava ele de novo, na beira da estrada, como se estivesse me esperando. Agora fiquei surpreso, porque não consegui explicar como ele tinha chegado lá. Não fiquei com medo nem nada, apenas achei que era uma coincidência. Mas havia algo em seus olhos. Não sei explicar, mas senti que ele estava me avisando sobre algo. Isso me deixou desconfortável. Então acelerei um pouco e continuei. O caminho se tornou mais complicado à medida que eu subia a serra, e o céu começou a nublar. Já estava escurecendo, e a luz ficava cada vez mais fraca. Pouco antes de uma curva fechada, entre os arbustos e as árvores, eu o vi novamente. Lá estava o cachorro na beira da estrada, com aquela mesma postura imóvel, me olhando. But agora, no meio daquela neblina que começava a descer, a cena tinha algo, não sei, sinistro. Comecei a pensar naquelas histórias de caminhoneiros que encontram coisas estranhas na estrada. E embora eu tenha rido um pouco da ideia, uma parte de mim começou a ficar nervosa. Continuei dirigindo sem parar, tentando esquecer aquela imagem. Mas assim que a noite caiu completamente, algo estranho começou a acontecer com um caminhão. No início houve um leve tremor no volante, mas pensei que era o peso da carga ou um buraco, então não dei importância. Então notei que os freios não estavam respondendo muito bem, como se estivessem um pouco frouxos. Fiquei com medo, porque sabia que naquelas descidas perigosas eu precisava frear com segurança. Parei por um momento em uma área onde podia encostar e verifiquei rapidamente o caminhão. Não vi nada de anormal. Então voltei e continuei com a intenção de chegar à próxima parada o mais rápido possível. Então, a coisa que eu menos esperava aconteceu. Em uma curva perigosa, enquanto tentava diminuir a velocidade, os freios simplesmente falharam. Eles não responderam e o caminhão começou a ganhar velocidade. Tentei controlar o volante, mas a curva era fechada e tudo o que pude fazer foi me segurar e rezar para não cair no precipício. E ali, bem no meio da curva, eu o vi novamente. O cachorro preto, parado no meio da estrada. Ele estava olhando diretamente para mim, sem se mover, como se estivesse me esperando. Foi uma questão de segundos, mas naquele momento senti uma mistura de terror e desespero. Eu sabia que não conseguiria parar, e o único pensamento que passou pela minha cabeça foi que eu não queria bater. Fechei os olhos e puxei o volante com toda a força que pude, tentando me manter na estrada quando o zebri. O caminhão já estava parado, milagrosamente sem um arranhão, e o cachorro havia sumido. Não vou mentir para você, fiquei ali por alguns minutos tremendo,
tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não havia sinal do cachorro e o caminhão. Embora tivesse tido problemas com os freios, agora parecia funcionar bem. Foi como se tivesse sido um aviso, como se aquele animal estivesse tentando me dizer algo, mas eu não ouvi. Quando cheguei à próxima cidade, parei em um posto de gasolina para verificar o caminhão novamente e respirar um pouco. Lá, abastecia. Um velho se aproximou de mim e, vendo meu rosto pálido, perguntou se eu estava bem. Contei a ele o que tinha acontecido, tentando não parecer um louco, e o homem apenas assentiu em silêncio. Então ele me disse algo que me deixou sem palavras. Aquele cachorro preto. Certo. Você não é o primeiro a vê-lo. Ele aparece quando algo ruim vai acontecer na estrada. Alguns dizem que é um espírito que zela pelos viajantes. Outros acreditam que é um mau presságio. Desde aquela noite, não vi mais o cachorro. E não é que eu quisesse, mas toda vez que dirijo por uma estrada escura e solitária, não consigo deixar de lembrar daqueles olhos, daquele olhar que parecia saber algo que eu não sabia. Talvez tenha sido apenas minha imaginação, ou talvez aquele cachorro estivesse realmente lá para me avisar. Não sei, mas uma coisa é certa: depois daquela noite, não vejo mais a estrada da mesma maneira. Não contei essa história para muitas pessoas, principalmente porque é uma daquelas coisas que você prefere não lembrar. Mas ei, já que estamos aqui, acho que vale a pena desabafar. Meu nome é Manuel, mas no ramo, todo mundo me chama de Cordell. Dirijo caminhões há quase 20 anos. E juro que já vi de tudo nas estradas. Mas o que aconteceu naquela noite, aquilo realmente me mudou. Era uma rota normal. Uma carga de autopeças de São Paulo para o Rio de Janeiro. Nada fora do comum. Tive que dirigir à noite porque a carga atrasou e, bem, você sabe como é. E, melhor ouvir o chefe do que a prudência. A noite estava tranquila, com pouco trânsito e céu limpo. Eu já tinha percorrido uns 200 quilômetros quando cheguei a um trecho que sempre me pareceu estranho. Uma reta muito longa, onde quase não há luz e a serra fica muito distante. Todo mundo chama de Boca do Diabo. Nunca soube por quê. Tudo ia bem, até que vi nos espelhos laterais as luzes de outro caminhão vindo atrás de mim. Foi estranho porque eu não tinha cruzado com ninguém há um bom tempo, mas não dei importância. Às vezes você se perde nos seus pensamentos ou no rádio e, quando menos espera, tem companhia. Comecei a me concentrar na estrada, mas as luzes daquele caminhão não se moviam. Estavam sempre logo atrás, na mesma distância, nem se aproximando, nem se afastando. Passaram-se alguns minutos e, de repente, viu o caminhoneiro começar a piscar os faróis para mim. A princípio, pensei que ele estava tentando me ultrapassar. Então liguei a seta e encostei um pouco. Mas ele não o fez. O caminhão continuou atrás, sem se mover. Então ele piscou as luzes novamente. Desta vez, em padrões mais estranhos. Como se estivesse fazendo um código. Foi aí que fiquei nervoso. O que aquilo poderia significar? Não sei porquê, mas instintivamente olhei no retrovisor da cabine. E lá eu o vi. Não foi minha imaginação. Eu juro. Havia uma figura parecida com um homem sentado atrás de mim. Na cama. Era escura. Como se não tivesse rosto. Congelei e senti que ia ter um ataque cardíaco. Quando voltei a mim, virei a cabeça para olhá-lo, diretamente. Mas não havia ninguém lá. Vazio. Tudo normal. E isso me assustou mais, porque eu sabia que tinha visto. Eu não estava sonhando. Os sinais do outro caminhão continuaram, cada vez mais rápidos. Como se o motorista estivesse desesperado. Diminuí a velocidade para tentar entender o que ele estava tentando me dizer. Então vi algo que fez meu sangue gelar. As luzes do caminhão pareciam formar palavras. Era uma mensagem que só um caminhoneiro entenderia. Verifique a carga. Encostei na beira da estrada, tremendo. Pensei que algo tivesse caído ou que minha carga não estivesse bem presa. Saí do caminhão com uma lanterna para verificar. Tudo estava em ordem. As lonas bem colocadas, os lacres intactos. Nada de estranho. Então ouvi um som de sussurro, vindo de dentro do baú. Era impossível alguém estar ali. Mas o barulho continuou, suave e persistente. Uma espécie de lamento. Voltei para o caminhão sem ter encontrado nada. Quando olhei no espelho, o outro caminhão tinha sumido. Tudo o que restava era a estrada, vazia, e o som do vento. Pensei em continuar dirigindo, mas algo me disse que eu deveria ficar um momento e pensar nas coisas. Senti como se todo o caminhão estivesse mais frio, como se a temperatura tivesse caído de repente. Não quis ligar o rádio. Preferi ouvir qualquer coisa ao meu redor e então o pior aconteceu. A mesma mensagem "verifique a carga" apareceu novamente, mas desta vez no para-brisa.
Não estava escrita com luz. Era como se alguém tivesse passado um dedo na poeira do vidro e escrito por dentro. Fiquei paralisado, segurando o volante com toda a minha força, incapaz de me mover. Não sei quanto tempo passou, mas consegui ligar o caminhão e continuei dirigindo. Não olhei nos espelhos, nem para trás. Não queria ver nada. Cheguei a um posto de gasolina algumas horas depois, perto do meu destino. Estacionei o caminhão e fiquei ali por um tempo, tentando entender o que tinha acontecido. Nesse momento, um caminhoneiro que estava lá se aproximou de mim e disse algo que me deixou congelado. Aquele trecho onde tudo aconteceu com você. Dizem que um caminhão tombou lá anos atrás. O motorista morreu porque a carga caiu sobre ele e desde então, aqueles que não verificam sua carga naquele trecho sofrem acidentes. Dizem que o motorista ainda está lá, garantindo que ninguém cometa o mesmo erro que ele. Não respondi nada. Apenas assenti e fui embora. Desde aquele dia, verifico meu caminhão antes, durante e depois de cada viagem. Não sei o que vi, mas algo ou alguém me salvou naquela noite. Ou pelo menos é nisso que quero acreditar. Sou Mário e dirijo caminhões por todo o país há mais de 15 anos. Adoro meu trabalho, mas também sei que ele tem seu lado sombrio. Há coisas que podem acontecer com você na estrada que não têm explicação lógica. E o que aconteceu comigo há um tempo é algo que ainda me mantém acordado à noite. Não sei se foi algo sobrenatural ou se eu estava apenas no lugar errado, na hora errada. Mas sei que aquela noite mudou a maneira como vejo as estradas. Era uma longa viagem para o sul, com uma carga de mercadorias para uma grande loja. Tudo estava normal. A noite estava tranquila. A estrada vazia. Eu estava atravessando um trecho de serra que conheço bem, mas que sempre me deu uma sensação ruim. É uma daquelas estradas onde você sabe que, se algo acontecer com você, ninguém o encontrará até a manhã seguinte. Por volta das 2 horas da manhã, notei algo estranho. O caminhão começou a desacelerar como se estivesse subindo uma ladeira íngreme. Embora a estrada fosse plana, verifiquei os medidores e tudo parecia em ordem. O motor soava como sempre, mas não tinha força suficiente para avançar. Pensei que talvez fosse a carga, embora já tivesse feito essa mesma viagem antes, sem problemas. Então decidi parar em uma curva onde havia espaço suficiente para encostar e verificar quando desci do caminhão. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não havia vento, nem grilos, nem o som típico da noite na serra. Era como se tudo ao meu redor tivesse se desligado. Peguei minha lanterna e verifiquei o motor. Tudo estava em ordem. Nada fora do lugar. Caminhei até o baú para me certificar de que a carga estava bem amarrada. Abri as portas e o que vi me deixou paralisado. A carga estava no lugar, exatamente como eu a havia aprendido ao sair. Mas, no chão do baú havia algo que não deveria estar lá. Marcas de mão na poeira, como se alguém estivesse rastejando lá dentro. A pior parte é que aquelas marcas não estavam lá no início da viagem. Tenho certeza absoluta disso. Bati a porta do baú, tentando me convencer de que talvez fossem marcas antigas de algum trabalhador que carregou a carga. Voltei para o caminhão e decidi continuar. Acelerei o máximo que pude para sair daquele trecho de serra o mais rápido possível, porque uma vibração muito estranha e pesada era sentida no local. De vez em quando, eu olhava nos espelhos pensando que acabaria vendo algo. Não foi até eu estar entrando em uma curva fechada que senti um movimento estranho no baú, como se algo pesado tivesse se deslocado. Foi um estrondo alto, como se algo tivesse se soltado e batido em uma das paredes. Freiei de repente e saí com a lanterna para verificar novamente. Abri as portas com cuidado para me certificar de que tudo estava em ordem, mas desta vez fiquei congelado. Além das marcas de mão, agora havia pegadas descalças que iam de uma ponta a outra do baú, e pequenas, como as de uma criança, mas perfeitamente marcadas na poeira. Desta vez, eu tinha certeza de que aquelas pegadas não estavam lá quando verifiquei da primeira vez. Voltei para o caminhão com pressa para sair daquele lugar. Pisei no acelerador, tentando não pensar no que acabara de ver. Mas a estrada parecia se estender. Não importava o quão longe eu fosse. As curvas nunca terminavam. Liguei o rádio para me distrair, mas só havia estática. Toda vez que olhava nos espelhos, tinha a sensação de que algo estava se movendo atrás do caminhão, mas nunca conseguia ver nada claramente. Até que uma dessas vezes consegui ver algo no espelho do lado direito. Notei algo na porta traseira do baú. Um rosto pálido apareceu, com olhos escuros me encarando. Senti meu coração parar de bater por um segundo. Virei a cabeça para olhar diretamente,
e o vi se esconder na parte de trás para não ser visto. Desviei o olhar do espelho por alguns segundos, e de canto de olho, pude ver que o rosto ainda estava lá, imóvel, como se estivesse colado no espelho. Não importava o quanto eu pisasse no acelerador. O caminhão não respondia. A permanecia constante como se algo o estivesse freando. Foi quando senti uma pancada na parte de trás do caminhão, como se algo tivesse pulado no baú. O som foi claro, passos pesados se movendo pelo teto. Não quis olhar para cima, não queria saber o que era, apenas continuei dirigindo, rezando para que a estrada terminasse logo. Finalmente, vi as luzes de uma cidade pequena à distância. Foi como um alívio imediato. Consegui chegar o mais perto que pude do primeiro posto de gasolina que encontrei. Parei, saí do caminhão e corri para a loja para encontrar alguém. Qualquer um. Só para não ficar sozinho. O frentista me olhou de forma estranha, como se eu estivesse louco, mas eu não me importei. Fiquei aliviado por ter companhia. Depois de alguns minutos e de respirar fundo, finalmente ousei verificar o caminhão e não havia nada fora do lugar. A carga estava intacta. As portas estavam fechadas e as marcas no baú haviam sumido, apenas o eco das pancadas que eu tinha ouvido e a imagem daquele rosto pálido permaneceram na minha mente. Não sei o que era aquela coisa que vi e ouvi. Só sei que há muitas coisas no mundo que não conseguimos entender. E certamente, nos lugares mais remotos do mundo, é onde podemos encontrar situações tão estranhas que nos fazem duvidar do que sabemos sobre o mundo. Sou Javier, caminhoneiro há mais de 10 anos. Carrego de tudo: maquinário, comida, o que aparecer. As estradas são meu escritório e os postos de gasolina são minhas cafeterias. Gosto disso. Na verdade, não há chefes em cima de você. A paisagem muda todos os dias e há algo em dirigir à noite que sempre achei relaxante. Mas neste trabalho você também aprende que a estrada pode ser traiçoeira, não apenas por causa de acidentes ou roubos, mas porque às vezes você se depara com coisas que deixam sua cabeça girando por dias. Aconteceu algo comigo uma vez que ainda me faz duvidar de tudo. Não sei se foi puro azar ou se eu estava apenas no lugar errado, na hora errada. Mas vou contar como vivi para que você me diga o que teria feito. Tudo começou em uma daquelas rotas que ninguém quer pegar, porque são longas e desoladas, mas que você ainda tem que fazer porque, bem, trabalho é trabalho. Naquela noite, ele estava levando uma carga de ferramentas para uma cidade perto da fronteira. Foi uma viagem tranquila no início. Estrada reta, poucos veículos e nem uma nuvem no céu. Gosto de dirigir à noite porque há menos trânsito. E se você tem uma boa música, o tempo voa. Depois de um tempo, o Jeeps me mostrou um desvio. Era uma estrada secundária, daquelas que não estão nas melhores condições, mas que te economizam quilômetros. Eu sempre sigo o GP, embora aquela rota me desse uma sensação ruim desde o início. A estrada era tão estreita que o caminhão mal cabia, e o único som que se ouvia era o do motor e dos grilos. Eu estava dirigindo relaxado, quando vi um carro parado na beira da estrada. Era um sedã antigo, daqueles que pareciam ter parado por falta de gasolina. As luzes de emergência estavam acesas, mas não havia ninguém à vista. A princípio pensei que talvez o motorista tivesse ido buscar ajuda, mas ei, obviamente eu não ia parar em um lugar tão escuro só para descobrir. Então continuei dirigindo, mas alguns quilômetros à frente vi outro carro exatamente igual, com as luzes piscando. Diminuí um pouco a velocidade porque me pareceu estranho. Será que é o mesmo? Mas não podia ser, porque não havia como ele ter me passado sem que eu o visse. Aquilo estava começando a me preocupar, mas disse a mim mesmo que devia estar cansado e vendo coisas que não sabia. Mais tarde, vi algo que realmente me deixou sem palavras. Um caminhão parado no meio da estrada, sem luzes de emergência e com as portas da cabine abertas. Freiei lentamente para verificar, mas fiquei dentro do caminhão. Sempre ouvi histórias de armadilhas na estrada, onde deixam veículos abandonados para que alguém pare e seja roubado. Liguei os faróis altos para ver melhor. E foi aí que notei. Havia manchas de sangue na lateral da cabine. E o para-brisa estava quebrado por dentro. Meu instinto me dizia para sair dali, mas outra parte de mim queria entender o que tinha acontecido. Saí do caminhão com a lanterna na mão, movendo-me cuidadosamente em direção ao outro veículo. Olhei em volta, mas não. Verifiquei o interior da cabine e, acredite ou não, estava vazia. Não havia sinais de luta, apenas aquele sangue e o silêncio.
Voltei para o meu caminhão com o coração acelerado. E, enquanto dirigia, vi luzes atrás de mim. Era um carro, o mesmo sedã antigo que eu tinha visto antes. Agora, ele estava me seguindo. Tentei manter a calma, pensando que poderia ser alguém vindo na mesma direção. Mas o carro não tentava me ultrapassar nem se afastava. Apenas mantinha uma distância constante. Toda vez que eu acelerava, eles aceleravam também, e quando eu freava, eles freavam. Liguei meu rádio para ver se conseguia alcançar alguém na área, mas não houve resposta e o sinal do celular também estava morto. Depois de um tempo, contornei uma curva fechada e me deparei com uma barricada improvisada, feita de galhos, pedras e algumas placas enferrujadas. Tive que frear bruscamente, enquanto o carro que me seguia parou a alguns metros atrás de mim, e imediatamente vi dois homens saírem. Um carregava um pé de cabra e o outro, algo que parecia uma arma. Minha cabeça estava cheia de adrenalina. Tranquei as portas do caminhão e tentei pensar rápido. O que eu faço? Devo ligá-lo e tentar passar pela barricada? Devo ficar e tentar negociar? Enquanto eu pensava, os homens se aproximaram, gritando algo que eu não conseguia entender. Não sei se foi instinto ou puro pânico, mas pisei no acelerador e dirigi o caminhão direto para o bloqueio. O impacto foi forte, mas o caminhão passou, por cima dos galhos e pedras, como se nada tivesse acontecido. Os homens correram em direção ao carro, e no retrovisor, vi-os tentando me seguir, mas os restos da barricada conseguiram detaclós. Continuei dirigindo sem olhar para trás, com o coração na garganta. Não sabia se os tinha deixado para trás, para sempre, ou se algo pior apareceria mais tarde. Felizmente, nada aconteceu no resto da viagem. Mas minha história não terminou aí. No dia seguinte, no meu destino, verifiquei o exterior do meu caminhão para se havia algum dano do impacto. Enquanto verificava, notei algo estranho. Uma pequena caixa embrulhada em fita preta. Estava escondida sob o banco do passageiro. Não era minha e não estava lá quando saí. Abri com cuidado e o que encontrei me chocou. Maços de dinheiro. Alguns pequenos pacotes de pó branco e um bilhete que dizia: "Deixamos isso para você, caso mude de ideia." Foi aí que entendi tudo. Aqueles homens não apenas me seguiram. Eles queriam me usar. Provavelmente estavam tentando me fazer transportar algo sem meu consentimento. Ou talvez quisessem confundir outra pessoa. Não me interessa saber que planos eles tinham para mim, mas tenho pensado muito naquela noite desde então. Talvez tenha sido sorte eu ter saído vivo. Ou talvez alguém lá em cima estivesse cuidando de mim. Se eu não tivesse escapado naquela noite, talvez não estivesse contando esta história. Olá, sou Miguel. Sou caminhoneiro há anos e já viajei por quase todas as rodovias do país. Sempre gostei de dirigir à noite por causa da tranquilidade e do pouco trânsito. Mas depois do que aconteceu comigo há um tempo, tenho mais respeito por essas estradas desertas. Não conto isso para qualquer um, porque honestamente, nem sei se o que vivi foi real ou se minha mente estava me fazendo ver coisas que não estavam lá. Mas aqui vai. Era uma daquelas noites calmas, com céu limpo e um pouco de vento. Perfeita para uma direção suave. Fui designado para uma carga leve para um destino na serra, e a jornada incluía um trecho pouco percorrido por uma região de planícies e florestas esparsas. Não é a rota mais bonita, mas naquela época, eu não me com boa música e uma garrafa térmica de café, tudo parecia estar indo bem. Eu já tinha percorrido um bom trecho, quando, em uma curva, notei algo que chamou minha atenção. Várias fogueiras no horizonte, em uma espécie de planície aberta, ao lado da estrada. Não era incomum ver pessoas acampando naquelas áreas, especialmente trabalhadores rurais ou comunidades do campo. Mas o que me pareceu estranho foi o alinhamento das fogueiras. Elas estavam perfeitamente distribuídas, como se alguém tivesse planejado sua posição com medida, todas do mesmo tamanho, queimando com a mesma intensidade. Disse a mim mesmo que talvez fosse uma coincidência e continuei dirigindo. Embora não conseguisse tirar aquela imagem da cabeça, porque me pareceu muito curiosa. Mas alguns quilômetros à frente, o caminhão começou a dar problemas. Primeiro foi o motor que começou a fazer um barulho estranho, como se estivesse faltando força. Depois, as luzes piscaram algumas vezes antes de se estabilizarem. Não sou mecânico, mas sabia que aquilo não era normal. Decidi parar no acostamento para verificar antes de ficar parado no meio do nada. A estrada estava completamente vazia, nenhum único carro em nenhuma direção. Desliguei o motor, peguei minha lanterna e saí do caminhão. Mal pisei no chão, quando o vento mudou.
Foi como se tudo tivesse parado de repente. Os grilos, que eram constantes até um momento atrás, silenciaram. Não ouvi nada, nem mesmo o som do ar entre as árvores. Tudo estava em silêncio. Um silêncio tão opressivo que até meus próprios passos pareciam altos demais. Enquanto verificava o motor, comecei a ouvir algo à distância. Risadas. Não eram risadas normais, mas suaves, como várias pessoas conversando e rindo em tom baixo, quase como murmúrios. Olhei em direção às fogueiras que tinha visto antes, e notei que ainda estavam acesas, mas agora pareciam mais próximas. Disse a mim mesmo que provavelmente eram campistas ou pessoas de um rancho próximo, e tentei me concentrar no caminhão. Mas depois de alguns minutos percebi que o problema com o motor não era óbvio. Tudo parecia estar em ordem, mas o barulho não desaparecia. De repente, senti como se alguém estivesse me observando. Olhei em volta e foi então, prestando atenção, nas fogueiras, que percebi que havia figuras humanas, ou assim parecia, paradas ao redor das chamas. Elas não se moviam nem faziam nada, apenas ficavam ali, olhando na minha direção. Fiquei muito perturbado ao perceber isso, mas tentei manter a calma. Pensei que talvez minha mente estivesse me fazendo ver figuras na escuridão, ou que fossem sombras projetadas pelo fogo. Entrei rapidamente no caminhão, fechei a porta e tentei ligar o motor, mas nada. Girei a chave várias vezes e o caminhão não respondia. Foi então que ouvi uma batida no para-brisa, como se algo o tivesse tocado suavemente. Olhei imediatamente e havia uma marca, como se alguém tivesse passado uma mão cheia de cinzas. Não sei o que estava pensando, mas desci do caminhão novamente. Estava determinado a verificar tudo e sair dali o mais rápido possível. Caminhei até a parte de trás do baú para me certificar de que a carga estava intacta, mas ao fazer isso, ouvi passos atrás de mim. Virei-me bruscamente, apontando a lanterna, mas não havia ninguém lá. Apenas a estrada solitária. Quando olhei de volta para as fogueiras, notei uma delas se apagando lentamente. Depois outra e outra. O silêncio tornou-se absoluto novamente. Não havia mais risadas ou murmúrios. Apenas minha respiração e o som dos meus passos. Pulei para dentro do caminhão. Tranquei a porta e tentei ligá-lo novamente. Desta vez, o motor respondeu. Embora com dificuldade, as luzes se acenderam. E pude ver claramente algo que me fez pisar no acelerador sem pensar. As figuras que antes estavam ao redor das fogueiras agora estavam paradas na beira da estrada, alinhadas perfeitamente, como as próprias fogueiras, altas e magras. E embora eu não pudesse distinguir seus rostos, sabia que estavam me olhando. Acelerei, o mais rápido que pude, deixando aquele trecho e aquelas figuras para trás. Não olhei para trás por um segundo, embora sentisse o olhar pesado daquela coisa que estava ali na escuridão. Quando finalmente cheguei a uma área mais iluminada, com casas e algum movimento, senti-me um pouco mais seguro. Parei em um posto de gasolina para tomar um ar e verificar o caminhão. Tudo parecia bem, como se nada tivesse acontecido. Mas quando olhei de perto para o para-brisa, lá estava a marca de cinzas intacta. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas evitei completamente aquela estrada desde então. Não sei se o que vi eram pessoas reais, sombras ou até demônios. Tudo o que sei é que a imagem daquelas figuras paradas no meio do nada não me deixou por dias. Acho que nunca terei uma resposta para o que vivi naquela noite. Ou que as figuras realmente queriam. Essas coisas te fazem perceber que você não está tão sozinho na estrada quanto pensa. Sou Ramon, caminhoneiro há vários anos. Movimento mercadorias por todo o país, de maquinário a itens mais simples como mantimentos. Vou te dizer uma coisa. Neste trabalho, você aprende rapidamente que nem tudo na estrada é o que parece. Às vezes, o problema não é o trânsito, os buracos ou as curvas fechadas, mas o que pode cruzar seu caminho. E não estou falando de animais. Há coisas piores. Algo que não tem remorso em te fazer passar por um momento muito ruim. Isso aconteceu comigo há um tempo em uma estrada em Minas Gerais, em um trecho que não costumo pegar porque é mais solitário que uma madrugada no deserto, mas daquela vez me mandaram por lá porque supostamente era mais rápido e havia menos postos de fiscalização, já que alguns poderiam me parar e se aproveitar de sua autoridade. Mas o que eu não sabia era que o verdadeiro problema não eram os postos de fiscalização, mas algo muito pior. Eram por volta da 1 hora da manhã, uma daquelas noites em que a estrada é tão silenciosa que dá até um pouco de medo. Tudo estava escuro, sem casas ou postos de gasolina, nem uma alma por quilômetros. De repente, no retrovisor, vi algumas luzes vermelhas e azuis. Eram de uma patrulha,
embora me desse uma sensação ruim, porque não tinha um motivo para me parar. Diminui a velocidade porque pensei, bem, se são policiais, qual é o problema? Estou em dia. O caminhão encostou na beira da estrada, e atrás de mim uma caminhonete branca com as luzes piscando. Parou. Não era uma viatura como tal, mas a polícia costuma usar veículos assim naquelas áreas. Ou assim eu pensava. Um homem de uniforme desceu do lado do motorista. Ele usava botas, calças escuras e uma camisa com um logotipo que não consegui ler. Usava um boné e tinha uma arma na cintura. Ele se aproximou da minha janela e me cumprimentou com firmeza. Boa noite, amigo. Estamos revisando as unidades. Precisamos verificar sua carga. Há denúncias de contrabando na área. Sir Tom era sério e autoritário, como alguém acostumado a dar ordens. Mas havia algo que não se encaixava para mim desde o início. Primeiro, seu uniforme não tinha nenhuma insígnia oficial como o brasão do Estado, ou algo do tipo. Além disso, ele não tinha distintivo ou nome no peito, como os policiais costumam usar. Mas o que mais me deixou nervoso foi sua arma. Não parecia uma regulamentar, mas sim uma daquelas conhecidas como fuzil. Disse a ele que minha carga era legal, que eu estava levando peças de reposição para uma oficina mecânica. Mas ele insistiu. Disse-me que se não houvesse uma verificação, teriam que me levar a um posto de fiscalização para uma inspeção mais aprofundada. Enquanto conversávamos, vi no retrovisor outro homem saindo da caminhonete e indo em direção ao baú. Isso já não era normal. O segundo homem tinha uma lanterna e começou a verificar as portas do baú. E foi aí que vi algo que me deixou em alerta total. Atrás da caminhonete, quase escondida pela sombra da noite, havia uma terceira pessoa. Ele estava agachado como se estivesse verificando os pneus ou procurando algo embaixo. O que você está fazendo? Perguntei ao suposto policial, tentando não parecer nervoso. Ele me olhou com calma, mas simplesmente me ignorou. Apenas continuou me dizendo para abrir o baú. Foi nesse momento que entendi que não se tratava de uma fiscalização legítima. Eles estavam me preparando para algo, e claramente não era uma inspeção. Não sei se foi instinto ou puro medo, mas decidi que não ia ficar ali esperando o pior. Tranquei as portas e me preparei para acelerar. O homem começou a gritar para eu desligar o caminhão, para não me mover, mas eu o ignorei. Olhei para frente e vi que eles haviam montado uma espécie de barreira improvisada com cones e uma tábua longa. Se eu passar, vou danificar o caminhão e não terei dinheiro para consertá-lo, pensei. Mas se eu ficar, provavelmente será pior. Pisei no acelerador com toda a minha força. O caminhão se moveu lentamente no início, empurrando os cones. E aí, ouvi batidas na cabine, provavelmente do cara perto da janela. Mas não parei. No retrovisor, vi os dois homens correndo em direção à sua caminhonete, mas eu já estava em modo de sobrevivência total. Depois de alguns minutos, as luzes vermelhas e azuis reapareceram. Agora estava claro que eles estavam me seguindo. E não eram policiais. Eram algo pior. Provavelmente criminosos que usavam essa tática para roubar ou sequestrar motoristas. Meu coração estava acelerado, mas nada ia me parar. Felizmente, o trecho era muito estreito e eles não conseguiam me passar. Mesmo assim, toda vez que eu olhava no espelho, eles estavam lá, tentando me alcançar. Depois de cerca de 20 minutos, que pareceram horas, vi algo que trouxe minha alma de volta ao corpo. Um posto de fiscalização real, com viaturas oficiais e luzes brancas iluminando a estrada. Diminuí a velocidade e parei na frente dos policiais. Assim que baixei a janela, expliquei o que tinha acontecido, apontando que uma caminhonete vinha atrás de mim. Os policiais reagiram imediatamente montando uma barricada na estrada e se preparando para detê-los. Mas, para minha surpresa, a caminhonete não chegou. Sem que eu percebesse, provavelmente desviou do curso antes de chegar ao posto de fiscalização e desapareceu nas brechas da estrada. Depois de inspecionar meu caminhão e confirmar que tudo estava em ordem, a polícia me explicou que a área era conhecida por um grupo de criminosos que usava caminhonetes e uniformes falsos para parar caminhoneiros e roubar sua carga, ou até mesmo sequestrá-los. Disseram-me que tive sorte de ter agido rápido, porque muitas pessoas não contam a ninguém. Desde então, nunca mais paro, a menos que tenha certeza absoluta de quem está me parando. Essa experiência me deixou com uma paranoia de ser seguido por alguém, porque toda vez que vejo as luzes de uma viatura, seja na rodovia ou mesmo na cidade, fico mais alerta do que nunca.